A economia está crescendo. Está. Não é sustentável, mas está. A economia está crescendo, isso basta, tudo se resolve, é isso aí. Aí o cidadão está com um emprego e com mais dinheiro. Ele considera isso obrigação. E democracia, porque tem oportunidade. Ele está com mais dinheiro, a massa salarial aumentou. O cara vai no mercado e vê esse dinheiro que ele tem a mais e de que o governo se jacta, ele vê esse dinheiro desaparecer. Ele antes comprava carne, agora não consegue comprar o catra, não está conseguindo um pedacinho de carne. É isso que faz impopularidade. Na época da eleição, e sim, ainda falta muito para a eleição, na época da eleição isso faz voto. Faz humor. A colheita do governo Lula, até aqui, é a plantação, é produto da plantação perfeita desse crescimento econômico insustentável. Induziu o crescimento da economia, jorrou a partir da PEC da transição bilhões e bilhões na economia, estimulou artificialmente o consumo, sustentando o voo da galinha como se fosse uma águia lá no alto, gerou demanda, a nossa produtividade, que é a condição fundamental para que o desenvolvimento da economia seja sustentável, o crescimento se mantenha sustentavelmente, não é, porque é um crescimento de natureza artificial e a gente não produz a contento, a demanda cresce muito, aquecida. Inflação. A desgraça da inflação. O dinheiro das pessoas desaparecendo. Na hipótese de que haja mais dinheiro, desaparecendo. Para quem já não tem muito dinheiro, desaparecendo. Essa é a colheita agora. Tudo deriva, as reações todas, a entrevista coletiva de ontem, desse desespero. Da inflação, que o governo até anteontem achava que era fake news, né? O preço da comida. Alguém foi ao mercado e tomou um susto. Isso tudo produzindo entrevista coletiva, essa tentativa de sair das cordas, a falação toda de ontem. Mas a colheita até agora é exatamente essa. A inflação que o governo plantou nos detalhes. A entrevista de ontem deixou muito claro, tudo isso que eu estou analisando aqui são as comunicações. Claro, segundo a minha leitura do discurso, as comunicações de Lula. Falou tudo, está tudo lá. Ficou muito claro. Ele disse isso, não é nenhuma interpretação. Disse ontem que não haverá medida fiscal, não há medida fiscal prevista para 2025. Ele quer dizer com isso que não haverá cortes de gastos em 2025. Lembrando que o que ele chama de corte de gastos, e parece ser um grande sacrifício para o governo, o pacotinho fiscal de 2024 corta gasto nenhum, né? Diminui o ritmo, que continua gigantesco, do nosso endividamento, tenta controlar um pouco o ritmo crescente do endividamento, para corta gasto nenhum. E foi um sacrifício tremendo, e Lula está dizendo que não haverá outro. Então, qual é a minha leitura? Aí sim, minha leitura. Comunicação de Lula ontem. Muito claro que para quem tivesse dúvida e para quem não acompanha esse programa, dobrará a aposta na expansão fiscal. E tentará rebater isso eles sabem fazer muito bem, os governos petistas, aumentando a arrecadação. Se jactam, se orgulham do aumento, raspando de todo lugar, da arrecadação. Recordes e mais recordes de arrecadação. Não há contento não suficiente para rebater o aumento da despesa. E, para mim, muito claro, ontem, posto. Não é à toa que vem o marqueteiro para ser não vem para comunicar contracionismo, certo? Muito claro que se dobrará a aposta na expansão fiscal e na expansão do parafiscal. Disse Lula, se depender de mim, não tem outra medida fiscal nesse país. E taca-lhe pau na máquina. Uma fala do presidente é uma fala cuja conta não fecha, né? Claro. Ele diz, abro aspas para Lula, estabilidade fiscal é questão muito importante para mim e o governo. Não é, não. Desculpa, presidente, mas na prática não é. Ou, porque vocês viram isso? Bati meta fiscal, batemos a meta fiscal. Lula falou, vocês diziam que o governo não bateria a meta fiscal, bateu, peçam desculpa a Haddad, reconheçam o erro. A que custo se bateu a meta fiscal? Qual o grau, criatividade contábil para que se tenha batido com déficit, né, quer dizer, dentro da margem, para que se tenha formalmente na planilha batido a meta fiscal? Em planilha, cabe tudo. Em planilha de governo, cabe tudo.
Agora, quem sério acredita em meta fiscal de governo Lula? Quando Lula diz que a estabilidade fiscal é uma questão muito importante para mim e o governo, eu digo que não é, eu digo com base nisso também. O governo conseguiu transformar meta fiscal em uma peça da Ilha da Fantasia, uma peça de existência à parte. O endividamento do Brasil cresce, 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 cresce. Está uma loucura o crescimento relativamente ao PIB. E cresce, cresce, cresce. E aí o cara vem dizer que bateu meta fiscal. Como é que essa conta fecha? Se o endividamento cresce descontroladamente e você bateu meta fiscal, é claro que a meta fiscal virou uma peça de propaganda para bateção de bumbo de militância. Mas no mundo real é o quê? Antes de o governo ficar dizendo que estabilidade fiscal é muito importante para si. A meta fiscal transformada em peça de fantasia, cumprida enquanto a dívida fiscal cresce descontroladamente, toda vez que eu vejo os Haddades gritando que bateram a meta, eu faço a pergunta: de que maneira, atenção, de que maneira se bateu a meta? Com todo tipo de manobra, com puxadinhos, com muitos recursos para fiscais. A gente falou sobre isso aqui. De agora em diante, a gente verá tentativas, com alguns acertos, quer dizer, com algum sucesso da parte do governo, de encaixar soluções para fiscais para aumentar os seus gastos, jogadas via transposição de receitas entre anos. Não havia arcabouço fiscal em 2023, vocês se lembram disso. O governo, isso é uma manipulação, o governo e não estou inventando isso, não. Esse é o governo que bate meta. O governo piorou o resultado de 2023, sobre o qual não havia limitação do arcabouço fiscal, para melhorar o de 2024. Houve uma transposição entre anos de receitas. De receitas e de despesas. Porque quando eu falo de receita, eu estou falando de antecipações, de dinheiros, dos recursos que não são recorrentes. Então, tem ajuste contábil, soluções criativas, tanto do ponto de vista da receita, com essa transposição de receita entre anos, como de despesas. Repito aqui, o governo piorou o resultado. Procurem as informações antes de saírem apontando dedo na cara das pessoas, dizendo: você errou, a meta fiscal foi batida. Vejam qual é o resultado verdadeiro. Vejam qual é o déficit verdadeiro brasileiro. Estabilidade fiscal é questão muito importante para mim e o governo. Aí continua. O que vamos agora é pensar no desenvolvimento sustentável. Bom, então aqui nós temos uma informação importante. Vamos agora pensar no desenvolvimento sustentável. Se isso for posto em prática, é um cavalo de pau do governo Lula. Porque o que temos até aqui, ele está dizendo que agora vai pensar no desenvolvimento sustentável. Bom, hein? Legal. Porque o que teve até aqui foi o desenvolvimento insustentável. É esse que está produzindo a inflação. É o voo de galinha. Eu entenderia, desenvolvimento sustentável é uma compreensão para cada um, né, minha gente? Eu entenderia que quando o presidente Lula fala em doravante, vamos pensar agora em um desenvolvimento sustentável, que ele fosse subir ali e tal, pegar a galinha que ele colocou lá no alto para voar achando que é uma águia, certo? Esse crescimento insustentável, que não tem lastro na produtividade, que não produz a altura da demanda, que gera inflação, dólar, isso que você está vendo aí. Que ele agora, né, porque vai pensar no desenvolvimento sustentável, vai botar a galinha no chão, de acordo com o mundo real. Só que ele não vai fazer isso. Então, o desenvolvimento sustentável de Lula é o desenvolvimento que sustentará o voo da galinha. É isso, certo? Porque ele não vai colocar a galinha no chão em 2025 com a eleição ali na frente, sendo que só se pensa em eleição. Então, o desenvolvimento sustentável é sustentar o voo da galinha até 2026. A gente chega em 2026, aí PEC kamikaze, Bolsonaro teve, eu também quero, em 26, para que a gente pague a tentativa de reeleição dele, para que a gente financie a tentativa de reeleição dele. Vai se chegar em 2026 sustentando esse voo da galinha artificialmente, o projeto é esse, a gente chega lá e aí é o diabo, como nos ensinou Dilma Rousseff, vale tudo pela reeleição, não será nenhuma invenção de Lula, e o parlamento vai junto, que é também a reeleição do parlamento, vocês estão cansados de saber disso.